Capítulo 10. Negações e afirmações. Tudo de bom que pode se manifestar na vida do homem já existe na mente divina e é liberado através do reconhecimento e de afirmações. Por isso, é preciso ter muito cuidado com as palavras, para que só a ideia divina se manifeste, pois muitas vezes o fracasso e o infortúnio chegam devido ao mau uso das palavras. Se você deseja uma casa, um amigo, um emprego ou qualquer outra coisa, peça pela divina seleção. Diga as seguintes palavras: Espírito infinito, abra o caminho para que a casa certa, o amigo certo, o emprego certo venha para mim. Eu agradeço porque isso se manifesta agora de maneira perfeita. A última parte da afirmação é a mais importante. Eu conheço uma mulher que fez afirmações para receber $1.000. A filha se machucou e ela recebeu $1.000 de indenização. O dinheiro não veio da maneira perfeita. A afirmação deveria ser feita da seguinte forma: Espírito infinito, eu agradeço pelos $1.000 que são meus pelo direito divino e vieram a mim da maneira perfeita. À medida que alguém cresce em consciência financeira, deve exigir que as enormes quantias de dinheiro que são suas pelo direito divino cheguem da maneira perfeita. É impossível alguém conseguir mais do que pensa que pode, pois o limite é a expectativa do subconsciente. Devemos aumentar a expectativa para recebermos mais. As pessoas frequentemente se limitam em suas afirmações. A abundância é uma questão de consciência. Os franceses têm uma lenda que fala sobre isso. Um homem muito pobre andava por uma estrada quando encontrou um viajante que disse a ele: Meu amigo, vejo que está passando por necessidades. Pegue essa pepita de ouro e a venda. Você terá dinheiro pelo resto de sua vida. O homem ficou maravilhado com a sua boa sorte e levou a pepita para casa. Ele imediatamente arrumou um emprego e ficou tão próspero que não precisou vender a pepita de ouro. Os anos se passaram e ele se tornou ainda mais rico. Um dia, ele encontrou um homem muito pobre em uma estrada e disse: Meu bom amigo, eu vou te dar essa pepita de ouro. Venda e terá dinheiro pelo resto da vida. O mendigo mandou avaliar a pepita e descobriu que era só latão. Assim, vemos que o primeiro homem ficou rico por sentir-se rico, ao pensar que a pepita era realmente de ouro. Todo homem tem dentro de si uma pepita de ouro. É a consciência da opulência que traz riqueza à vida. Ao fazer afirmações para receber dinheiro, devemos agradecer por já termos recebido o que pedimos. A afirmação contínua estabelece a crença no subconsciente. Não é necessário fazer a afirmação mais de uma vez se a pessoa tiver fé perfeita. Não devemos implorar ou suplicar. Devemos agradecer repetidamente, como se já tivéssemos recebido. Devemos trabalhar no sentido de acreditar que com Deus tudo é possível. É fácil fazer afirmações quando estamos bem, mas pode ser complicado quando estamos em uma necessidade. Por exemplo, uma mulher precisava de uma grande quantia de dinheiro em um curto espaço de tempo. Ela sabia que deveria fazer algo para que o dinheiro se manifestasse, e enquanto andava por uma loja de departamentos, viu um cortador de papel rosa muito bonito e se sentiu atraída por ele. Um pensamento veio à sua mente. Ela não tinha um cortador de papel para abrir envelopes com cheques. Assim, ela comprou o cortador de papel rosa, um ato que a mente racional chamaria de extravagância. Quando ela segurou o cortador de papel, imaginou-se abrindo com ele
um envelope com um cheque gordo e na semana seguinte ela recebeu o dinheiro de que precisava. O cortador de papel rosa foi a ponte que ativou a sua fé. Existem muitas histórias sobre o poder da mente subconsciente direcionada pela fé. Um homem estava passando a noite em uma fazenda e as janelas do quarto estavam com as vidraças fechadas. No meio da noite, ele se sentiu sufocado e, na escuridão, tentou sem sucesso abrir a vidraça. Então, ele deu um soco no vidro, abrindo um buraco, por onde sentiu uma leve brisa e teve uma ótima noite de sono. Na manhã seguinte, ele descobriu que o vidro que havia quebrado era de um armário e o vidro da janela continuava intacto e permaneceu fechado durante toda a noite. Ele criou o oxigênio que precisava com o pensamento. Uma mulher me perguntou por que ela frequentemente perdia ou quebrava os seus óculos. Com pouco tempo de conversa, descobri que ela frequentemente dizia para si mesma e para os outros: "Eu gostaria de me livrar desses óculos." Esse pedido era atendido prontamente pelo subconsciente, pois estava fortemente embebido da emoção da raiva, e quando desejamos algo com uma forte emoção, seja positiva ou negativa, a manifestação é rápida. Ela deveria desejar uma visão perfeita, mas havia registrado em seu subconsciente a impaciência e o desejo de se livrar dos óculos. Dessa maneira, ela constantemente os perdia ou quebrava. Existem duas atitudes mentais que trazem a perda: depreciação, como no caso da mulher que não valorizava o seu marido, e o medo da perda, de quem mantém uma imagem constante de perda no subconsciente. Quando aprendemos a não resistir a um problema, o mesmo se dissolve instantaneamente. Uma mulher estava em meio a uma tempestade e sua sombrinha virou do avesso. Ela ia ter uma reunião com clientes importantes e não queria aparecer com a sombrinha toda desarrumada. Ela não podia jogá-la fora, porque era emprestada. Ela então exclamou: "Ó Deus, se encarregue dessa sombrinha, porque não sei o que fazer." De repente, ouviu uma voz: "A senhora gostaria que eu consertasse a sua sombrinha? Tem uma loja ali na esquina que vende e conserta guarda-chuvas, e posso consertar a sua sombrinha em alguns minutos." Assim, ela deixou a sombrinha aos cuidados do homem e entrou no escritório onde seria a reunião. Quando saiu, a sua sombrinha estava pronta. Temos sempre um reparador de sombrinhas ao nosso lado quando colocamos a sombrinha nas mãos de Deus. Eu fui chamada tarde da noite para tratar um homem que não conhecia. Ele estava muito doente. Eu neguei as aparências daquela doença. Disse que não era real e pedi que fosse registrado no subconsciente daquele homem a ideia perfeita da mente divina, da pura expressão da perfeição. Não existe tempo ou espaço na mente divina, e assim a palavra atinge instantaneamente o seu alvo. Já tratei pacientes à distância que estavam na Europa e obtive tanto sucesso como os que eu atendia presencialmente. Frequentemente me perguntam a diferença entre visionar e visualizar. Visualizar é um processo mental governado pela razão da mente consciente. Visionar é um processo espiritual, governado pela intuição da mente subconsciente. Devemos treinar nossa mente para que receba esses flashes de intuição e trabalhe com essas imagens divinas para chegar a objetivos definidos. Quando dizemos, "Eu desejo apenas o que Deus deseja para mim", nossos falsos desejos desaparecem da consciência e um novo conjunto de planos é dado a ela pelo grande mestre arquiteto, o Deus interior. O plano de Deus para cada indivíduo transcende as limitações da mente racional. Ele é o pacote da vida, contendo saúde, prosperidade,
amor e perfeita expressão. Muitas pessoas estão construindo para si barracos em sua imaginação, enquanto deveriam estar construindo palácios. Se tentarmos uma manifestação através da mente racional, ficaremos estagnados. Devemos agir apenas por intuição e sinais definidos. Descanse no Senhor e espere pacientemente. Confie e Ele fará acontecer. Eu tenho visto a lei funcionar das maneiras mais inusitadas. Por exemplo, uma aluna me pediu uma afirmação para conseguir $100 no dia seguinte para pagar uma conta muito importante. Eu fiz a afirmação declarando que o Espírito Infinito nunca se atrasa e que o dinheiro de que ela precisava chegaria a tempo. Naquela noite, ela me ligou dizendo que um milagre havia acontecido. Ela disse que foi até a sua caixa de correspondência no banco para pegar alguns documentos e, embaixo de tudo, havia uma nota de $100. Ela ficou intrigada, pois disse que sabia que não havia deixado o dinheiro ali. Deveria ter sido uma materialização tal qual Jesus fazia em seus milagres. Existe um tremendo poder no nome de Jesus Cristo. Ele faz a verdade se manifestar. Ele disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, vos será dado. O poder do nome de Jesus Cristo nos eleva à quarta dimensão, onde ficamos livres de todas as influências psíquicas e astrais e nos tornamos absolutos como o próprio Deus. Eu já presenciei muitas curas que foram realizadas em nome de Jesus Cristo. Cristo era ao mesmo tempo a persona e o princípio, e o Cristo interior de cada um é o seu Redentor e Salvador. O nosso Cristo interior é o nosso eu da quarta dimensão, feito à imagem e semelhança de Deus. Esse eu superior nunca falha, nunca adoece, nunca nasceu e nunca morrerá. Ele é a ressurreição e a vida de todos nós. O homem deve ser um artista do pensamento. O mestre pensador é um artista e deve ter cuidado para pintar apenas imagens divinas no quadro de sua mente. Esses quadros devem ser pintados com pinceladas de poder e decisão, mostrando uma fé perfeita que o quadro se materializará na vida real. Todo o poder do homem está no pensamento correto. Esse poder pode trazer o paraíso para a terra, e esse é o objetivo do jogo da vida. As regras desse jogo são simples: fé inabalável, não resistência e amor.